Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Lei do Registro. Fiquem ligados. Então, gente, vocês estão sabendo que o senador democrata da Califórnia, Alex Padilla, introduziu um projeto de lei que visa mudar a Lei do Registro. Para quem não sabe o que é isso, é uma lei antiga, é uma lei do registro que falava de uma data até quando você poderia registrar para mudar o seu status ou para adquirir o status, independente de estar aqui no país fora de status. Tá? Isso foi, a última vez que teve isso foi em 86 e permitia pessoas que estavam no país até uma certa data aplicar para ajuste de status. E nesse caso, essas pessoas poderiam aplicar o ajuste de status e receber o Green Card. Claro que tem outras coisas de elegibilidade, outros itens, né? Não pode estar inelegível por outros motivos mais sérios, mas basicamente a presença ilegal ou a presença não autorizada não seria um motivo para não se legalizar nesse caso. Então, essa lei é um artigo, na verdade, foi publicado agora. Então, basicamente fala assim, em geral, a seção 249 da Lei de Imigração, que é o INA, Immigration Nationality Act, né? A mudança que é feita na lei, no caso, é o seguinte. No título da seção, eles querem tirar, riscar, né, cortar a parte que fala pessoas que entraram nos Estados Unidos antes de julho 1º, 1924, e depois, na segunda versão da lei, janeiro 1º, 1972. Essa foi a última data, né? Então, pessoas que entraram até essa data poderiam se legalizar. Isso expirou em 86, no caso. E aí, eles iam inserir, em vez de colocar essa data de entrada, eles iam inserir pessoas que são long-term residents of the United States. Tá? Então, pessoas que residem há muito tempo nos Estados Unidos. E nesse caso, eles vão emendar a subseção A para ler dessa forma. Pessoas que entraram nos Estados Unidos pelo menos 7 anos antes da data de aplicação. Ou seja, não tem nenhuma data de vencimento. É somente quem está aqui fora de status, dentro de 7 anos, contados da sua entrada nos Estados Unidos, já pode aplicar para o ajuste de status. Tá? Então, E não tem mais requerimentos. A lei acabou. 7 anos. A effective date, se essa lei fosse aprovada, se esse projeto fosse aprovado e virasse lei, seria 60 dias após o dia que a lei foi publicada. Então, essa é uma medida importante porque, embora o projeto de lei em si tenha 2 páginas apenas, as implicações são enormes. Porque você imagina quantas pessoas estão aqui nos Estados Unidos hoje e a única coisa que impede que elas se legalizem é estarem fora de status. Tá? Não tem, às vezes, crime, não tem nada, só tem apenas estar fora de status. Então, quem está fora de status há 7 anos, quem entrou aqui há 7 anos, já poderia aplicar para conseguir o seu Green Card, aplicar para ajuste de status, conseguir o Green Card. Isso vai ajudar muita gente realmente, se essa lei for aprovada, se isso virar lei realmente, no caso, que agora é só um projeto, isso vai beneficiar muita gente. Agora, eu não quero também passar isso como um sensacionalismo, porque, para falar a verdade, as chances desse projeto passar nesse Congresso, infelizmente, não são muito boas. Tá? Eu não quero aqui entrar na parte política muito, mas eu vou explicar que nós temos no Senado 50 senadores democratas e 50 republicanos. Os 50 republicanos, todos eles, 100%, não vão querer votar nesse projeto. Eles não vão aprovar um projeto para dar um caminho para a legalização para imigrantes que estão aqui indocumentados. Então, os 50. Mas os democratas, que têm 50 mais um voto, que seria o voto da vice-presidente Kamala Harris, poderiam tecnicamente passar as leis, a não ser por uma determinação que o Senado tem, que é uma prática do Senado, é uma regra interna, não está na lei isso, é uma regra que eles adotaram, em que não devem passar nenhum projeto de lei com menos de 60 votos, que é a regra do filibuster. Tá? Então, eles não podem passar por cima dessa regra, a não ser que os democratas
todos juntos, decidam abolir essa regra. Aí eles poderiam passar qualquer lei com 51 votos. Por que é que eles não fazem isso? Porque temos 2 democratas que nem parece que são democratas, para falar a verdade, são o senador Joe Manchin, da West Virginia, e a senadora Sinema, do Arizona. Tá? Esses 2 senadores são democratas, estão dando a maioria dos democratas no controle do que é que vota, o que é que não vota no Senado, mas não apoiam abolir a regra do filibuster. Então, como eles não apoiam, a regra do filibuster vai existir. Agora, no próximo ano, se os democratas conseguirem, nessa eleição de novembro 8 agora, conseguirem mais 2 assentos pelo menos, até com 1 talvez dê, mas com 2 assentos para tornar os votos de Sinema e Joe Manchin irrelevantes, eles conseguem então ter os 50 votos, que aí seriam 52, mas os 2 lá se descartam, então seriam 50 votos, mais o da Kamala Harris, e eles iam abolir a regra do filibuster no Senado. E aí o Senado iria passar essa lei de imigração, poderia passar esse projeto que o senador Alex Padilla entrou. Então, é uma coisa que vocês têm que entender um pouco da política nos Estados Unidos, se isso vai afetar vocês, é bom que vocês estejam informados, tá? Que isso deve acontecer, a gente vai saber se isso aconteceu ou não, depois de novembro 8, que é quando temos as eleições aqui de meio termo, tá? Infelizmente, nas eleições de meio termo, ou felizmente ou infelizmente, depende da situação, né, de cada um, o partido que tem um presidente que acabou de ser empossado, geralmente perde o controle do Congresso, ou pelo menos da Câmara de Deputados. Então, os democratas podem perder o controle da Câmara de Deputados, mas o Senado pode ser que eles aumentem a vantagem que tem hoje a maioria para 52 a 48 ao invés de 50 a 50. Então, a gente tem que torcer para os democratas conseguirem mais 2 votos, mais 2 assentos no Senado, e nós teríamos assim uma lei de imigração mudando a data do registro para a data que você quiser aplicar, desde que tenham passado 7 anos da sua entrada nos Estados Unidos. Tá? Então, isso é muito importante, vai beneficiar 8 milhões de pessoas, pelo menos, eu imagino que vai ser muito mais, nunca esses números são corretos, né? Eu acho que é bem mais do que eles estão pensando, e isso aí realmente é uma boa chance para muita gente. Vamos torcer que isso aconteça e vamos manter-os informados. Tá, pessoal? Tchau, até a próxima.